Nessa nossa conversa de hoje, nós vamos explorar melhor como que a gente pode alcançar níveis excelentes de aprendizado das nossas crianças sem querer. Eu sou Marília Zalmoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Uma das primeiras inseguranças que a gente tem quando a gente começa a tomar as rédeas da educação das nossas crianças é a respeito dos conteúdos. Só que a gente não percebe que a razão dessa insegurança é pelo fato de que a gente está muito preso a um processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que está ligado essencialmente ao processo que acontece ou não acontece no ambiente escolar especificamente. E isso faz com que a gente, muitas vezes, não compreenda que a aprendizagem ela é algo inerente do ser humano, ela acontece, como eu tenho dito muitas vezes, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A gente se acostumou a entender educação como sinônimo de escola, né? Então, sempre que alguém fala de educação, automaticamente vem na nossa cabeça a educação escolar. Quando a gente começa a flertar com essa ideia da educação domiciliar, e essa palavra, essa expressão educação domiciliar, ela é mais apropriada do que o correspondente em inglês, né, que fala homeschool. Essa palavra nos dá uma ideia da escola em casa. E aí a gente tem esses dois problemas, né? A gente liga a educação com escola e pensa na educação domiciliar como a educação escolar em casa. E aí, ao longo da jornada, a gente vai se tocando de várias coisas, né? Que talvez muitas delas que a gente foi condicionado a pensar. E uma delas, por exemplo, é que uma educação apropriada, uma educação adequada, ela só pode acontecer no ambiente da escola. Mais do que isso, ela só pode acontecer quando te for guiada por um professor. Ela só pode acontecer se tiver aqueles materiais apropriados. Ela só pode acontecer com um currículo. E só pode acontecer com um currículo desenhado especificamente por especialistas em educação escolar. Esse estado de coisas que a gente está vivendo e presenciando, experimentando e percebendo o que está acontecendo hoje no ambiente escolar, a gente começa a trabalhar como alternativa à educação domiciliar. A primeira coisa que a gente faz é tentar reproduzir a educação escolar dentro de casa. E isso não é só um grande erro, eu diria, mas é inevitável, tá, gente? Eu também fiz isso. Porque, de novo, a gente liga educação com escola, é a mesma coisa. É ao longo da jornada que a gente vai percebendo que não é, mas a gente não compreende bem, por falta de observação, até eu diria, como que funciona o processo de aprendizagem. Então, você veja, a gente tem um modelo de aprendizado na escola que ele é um modelo, né? Uma pessoa falando para dezenas de outras pessoas, que tem que ficar ali quietinha, sentadinha, escutando e aprendendo, né? Não estou invalidando esse modelo. Esse modelo também funciona. Mas quando a gente se dá conta que nós aprendemos muito mais fora da escola do que na escola, a gente começa a se dar conta também do processo de aprendizagem que existe, que é um processo de educação e que não é dentro do modelo escolar. Então, por exemplo, né, hoje se está falando muito aí, né, de se tornar obrigatória para quem faz educação escolar, repita-se, se tornar obrigatória a educação escolar em tempo integral, ou seja, as nossas crianças e jovens dos 4 aos 17 anos terão que obrigatoriamente passar 7 horas por dia no ambiente escolar. Sob o pretexto de que assim nós teremos melhores resultados, nós alcançaremos os índices desejáveis de educação. E a conclusão, então, desses especialistas em educação é basicamente de que se aquilo que nós estamos fazendo não está funcionando, então vamos fazer mais do que não funciona.
né? Quer dizer, não fecha muito a lógica, né? Quando a gente começa a educação domiciliar e a gente tem alguns choques, assim, porque a gente começa a perceber exatamente os detalhes do processo de aprendizagem na nossa criança, você começa a observar as diferenças, as pequenas necessidades ou os pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande nesse processo, a gente começa a verificar que, número um, a nossa criança está aprendendo desde que ela nasce. Está ocorrendo ali desde que ela nasce, desde que ela é, abre os olhinhos nesse mundo, ela está aprendendo principalmente com a mãe. Então, há ali um processo de aprendizagem. Há quem diga que mesmo antes do nascimento, já na barriga da mamãe, a criança começa a aprender, já tem condições de aprender muita coisa. O processo de aprendizagem, portanto, vamos chamar isso de educação, tá? O processo de aprendizagem conduzido por um adulto de referência, principalmente a mãe, especialmente no início, na primeira infância, né, até os 7 anos, ele ocorre naturalmente desde sempre. Está interagindo com aquela criança, a gente está também ensinando e educando, né? Ou seja, nós estamos educando desde sempre. Nós, família, estamos educando as nossas crianças desde sempre. O que acontece é uma interrupção dessa educação quando ela passa aí, então, para a escola. Tanto educamos, né, que tanto escola, profissionais de educação escolar, quanto família, estamos assim meio confusos para saber onde termina um e começa outro, né? As escolas, os profissionais de educação, eles reclamam que as crianças vêm para a escola mal educadas. As famílias reclamam que as crianças não têm a educação que elas esperam vindas da escola. E por que está gerando essa confusão, né? Você imagine uma situação, né, as famílias começam a introduzir os seus filhos no sistema educacional institucional quando elas ainda são bebês, aos 4, 5 meses de idade, né? Quer dizer, essa criança não tem nem autoconsciência ainda, ela já está introduzida no sistema. Aí a mãe fica trabalhando fora, ela passa o dia todo fora e vai lá pegar a criança, a sua criança, no final do dia, começo da noite, para depois, no dia seguinte, cedinho, devolver a criança lá para a mesma instituição e vida que segue. Então, quando é efetivamente que as famílias estão educando? Fazendo a parte da família que as escolas tanto reivindicam. Em que momento que isso acontece, né? Já que a maior parte do tempo que as crianças estão acordadas, elas não estão mais com as famílias. Então é natural que surja essa confusão, né? A gente vê, inclusive, professoras aí de educação infantil ensinando as crianças a fazer coletivamente, né? Ensinando as crianças coletivamente a fazer a sua higiene pessoal ao ir ao banheiro, né? Quer dizer, nem isso sobrou para as famílias, porque houve, né? Realmente houve essa quebra. As casas hoje passam o dia inteiro vazias, né? E os membros da família se separam. O pai vai para um lugar, para sua caixa trabalhar, a mãe vai para sua outra caixa trabalhar e as crianças vão para suas caixas, que são as escolas, e são recolhidas aí ao final do dia para serem redistribuídas no começo de um novo dia. Então, não há é natural que haja uma confusão entre quem é quem, né? Qual é o papel de quem nessa questão da educação. O fato é que educação acontece em qualquer momento. E nós temos uma situação que acontece desde que existe escola, em que a instituição escola passou gradativamente a monopolizar os processos de aprendizagem, propositalmente, né? Tanto é que cada vez mais exigem que as crianças vão para a escola mais cedo, saiam mais tarde, com mais jovens, saiam mais velhas e fiquem mais tempo diário dentro desse ambiente escolar, né? Então, isso cria uma espécie de um monopólio da educação, no sentido de que só aquela pessoa que passou por esses anos todos, por essas décadas de processo de educação na escola, é que consegue ter um papel no final. E este papel, por sua vez, o diploma, ele tem um elemento da escassez, não é?
Porque o que acontece? Só quem tem determinado papel é que pode exercer determinado ofício. E aí você cria todo um mercado em volta disso, né? Porque daí todo mundo quer o papel, né? Porque se eu quero exercer aquele trabalho, eu quero exercer aquela atividade e eu preciso de um papel para exercer aquela atividade, então eu vou atrás do papel. E quando a gente está na educação domiciliar, a gente tem uma realidade um pouco diferente. A gente não está preocupado com o papel. A gente está preocupado com o que a nossa criança será, né? Não é verdade? A gente está preocupado com o que ela será. Veja, tem pessoas que põem em xeque a educação escolar desde os anos 70, o sistema todo desde os anos 70. E hoje a gente vê realizado essa projeção que algumas pessoas fizeram do futuro e do que poderia ser o processo de educação no futuro fora da escola. E se a gente for reparar, é exatamente isso que a gente vê hoje. Hoje, qualquer coisa que você queira aprender, você encontra aqui no YouTube, por exemplo. Você que está procurando aprender alguma coisa e considerou que eventualmente eu possa te ajudar nesse aprendizado. Você está aqui no YouTube, talvez no seu telefone celular, né, me assistindo, me ouvindo, e eu não tenho um papel para te dar, né? Você não está fazendo isso em troca de um papel, de um certificado. E ao mesmo tempo você está aprendendo algo que talvez nas instituições acadêmicas e escolares não exista, não tenha, simplesmente não tenha. O que a gente está observando que está acontecendo hoje é precisamente isto. Nós vemos que aquela educação que se está oferecendo nas instituições escolares e acadêmicas, elas não estão satisfazendo as pessoas. As pessoas não estão resolvendo os seus problemas, não estão dando vazão às suas aptidões, às suas tendências, aos seus talentos, através dessa educação institucionalizada, da educação escolarizada. Não está acontecendo isso. Hoje, por conta do advento das redes sociais, nós passamos a ter acesso a mistérios que só eram permitidos para aqueles que se submetiam ao sistema escolarizado, que ao final lhes dava um diploma. Uma situação bastante simples. Por exemplo, hoje eu tive um problema com a minha impressora. Começou a apitar lá, apitar não, começou a piscar a luzinha de falta de tinta e eu olho lá para os cartuchos e eles estão todos completos. E a impressora não imprime. O que é que a gente faz? A gente pega a impressora, põe no carro, vai atrás de um técnico para resolver isso, porque o técnico de impressora, ele eventualmente passou por um curso aprovado pelo MEC, carimbado pelo MEC, recebeu um certificado e agora ele pode abrir uma pequena oficina de conserto de impressora? Né? Não, não é isso que a gente faz. A gente senta, digita no Google como resolver esse problema. Né? E se o seu probleminha for um pouco mais difícil, em poucos minutos, você descobre como resolver o seu problema. Você descobre, se você quiser, você descobre como desmontar e montar uma impressora. Você descobre como desmontar e montar uma máquina, qualquer coisa que era muito corriqueira há algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás era vergonhoso um rapaz não saber como trocar um pneu ou consertar um defeito simples de um carro que para no meio da estrada. Era vergonhoso isso. Hoje não existe isso, ninguém sabe mais porque os carros se tornaram um mistério, não é? E um mistério só acessível para aquelas pessoas que passaram por algum procedimento educacional de longo tempo, pagando para isso via de regra, que ao final lhe concedeu um papel com um carimbo, dizendo então que ela tem acesso a esse conhecimento misterioso que ninguém mais tem, que só quem passou por isso pode ter. Então me parece, às vezes me parece que o sistema todo, né, ele foi feito para isso, né? Você gera escassez quando você represa a informação e o aprendizado num sistema de anos que ao final te dá um diploma, você está tornando essa informação misteriosa, tornando essas ferramentas inacessíveis e, portanto,
fazendo com que isso tudo seja escasso. E a escassez gera um mercado, naturalmente, não é culpa de ninguém. Naturalmente gera um mercado. Quando a gente parte para a educação domiciliar, a gente começa a notar que o aprendizado de fato acontece em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando a gente tem uma dúvida, a gente abre o livro e descobre e sana aquela dúvida. Ou a gente vai pesquisar na internet e sana aquela dúvida. Né? A gente não vai necessariamente atrás de um curso. E quando a gente vai atrás de um curso, a gente não vai atrás de um curso necessariamente carimbado pelo MEC. Porque muitas vezes esses cursos regulares, né, como as escolas regulares, como as academias regulares, eles não resolvem os nossos problemas. Eles não têm o poder de trazer o conhecimento que nós queremos. Olha a quantidade de cursos que estão sendo oferecidos aí na internet de todas as áreas possíveis e imagináveis. E as pessoas estão se dispondo a comprar esses cursos, a comprar esses produtos digitais, porque eles sim resolvem os seus problemas. E a educação formal não vem resolvendo os problemas. O que a gente vê na educação escolar é, olha, eu nem estou falando aqui de ideologia, de doutrinação e tudo mais, que todo mundo sabe que tem. Não é nem isso que eu estou falando. Aqui, eu estou tentando pegar aquela parte que dá para usar, né? Aquela parte do ensino, do processo de ensino-aprendizagem escolar, que você consegue identificar como conteúdo. Essa parte, esse conteúdo que é passado na escola, qual é efetivamente a utilidade dele? A criança que sai da escola, ela não sabe tocar nenhum instrumento, via de regra, ela não sabe falar, ela não é proficiente na língua mãe, ela não é proficiente numa língua estrangeira, ela não sabe identificar opinião de fato em qualquer texto que ela leia, ela não sabe lidar com o dinheiro, que é algo que ela tem que lidar desde que nasce até quando morrer. Ela não sabe empreender, ela não sabe o ciclo da riqueza, ela não tem a menor noção sobre isso, ela não tem habilidades manuais, então ela não faz trabalhos manuais nenhum, ela não tem nenhuma habilidade, se ela precisar se virar para vender alguma coisa, ela não sabe fazer, ela não tem conhecimento de vendas, de relacionamentos, ela não tem conhecimento nenhum de relacionamento, ela não sabe falar em público, não sabe pensar, não tem lógica. Basta você ver os currículos que as escolas oferecem e os profissionais que estão ali fazendo esse trabalho de educação. Então você veja que hoje no ensino médio nós temos disciplinas do ensino médio denominadas projeto de vida no ensino médio, substituindo o quê? Né? O que tem por aí é o nome de uma disciplina. Então, eu não digo que não exista nada na escola, né? Tem escolas que oferecem coisas muito interessantes, como robótica, o próprio inglês, né? Tem governos que tentam arduamente oferecer alternativas e oportunidades para os estudantes e tudo mais. O problema qual é? É que essas oportunidades boas, realmente boas, que surgem nas escolas, elas, via de regra, elas dependem do indivíduo. Por acaso, um indivíduo, um professor, um voluntário, muitas vezes, que está ali ligado à escola, resolveu fazer um projeto, ou oferecer um tipo de educação extracurricular. E aquilo funciona, aquilo é legal, aquilo é bom, aquilo traz oportunidade para as crianças. Tirou aquele indivíduo, acabou a oportunidade. Então, o que eu digo, como instituição, a escola está muito aquém daquilo que realmente as pessoas buscam para serem boas pessoas e terem como resultado disso a prosperidade. A escola não prepara para isso. Ela não prepara sequer adultos. E veja que ela quer cada vez mais que você deixe seus filhos cada vez mais tempo lá com ela. Então, ela sequer prepara adultos maduros. Outro dia, eu ouvi de uma conhecida uma moda que eu não tinha visto, né? Não estava consciente dessa moda, mas você deve ter ouvido aí, desses adultos, pessoas adultas que para se desestressarem estão chupando chupetas. Quer dizer,
É difícil até de comentar um negócio desse, né? Mas assim, as pessoas parecem que estão cada vez mais presas dentro de uma infância que elas não conseguiram viver porque estavam presas dentro da escola. E elas não conseguem sair disso. Quer dizer, as pessoas não estão se tornando adultas. A escola não está preparando adultos autônomos, independentes, etc. E isso também não é interessante, né? Se o objetivo da educação é formar trabalhadores dependentes e obedientes, é lógico que a escola não vai formar nenhum ser, nenhum indivíduo autônomo, independente e pensador. Esse definitivamente não é o objetivo da educação escolar. Então, quando a gente começa a se deparar com a educação domiciliar e com as inúmeras possibilidades que a liberdade educacional promove, permite, a gente então percebe que o processo de aprendizado não depende de institutos escolares que está tão entranhado dentro de nós. O que acontece quando a gente começa a educação escolar? A gente quer sim fazer o que literalmente quer dizer homeschool. A gente quer trazer a escola para dentro de casa. Então a gente começa a pensar, eu preciso de um quadro negro, eu preciso de um livro-texto, quais os materiais, preciso de livros-textos, um para cada matéria, eu vou dividir as disciplinas, as matérias em horários fixos, e daí as minhas crianças vão ter, cada horário vai ter um tempo X para aprender, essa é aquela disciplina. A gente faz isso, a gente quer fazer isso, a gente se sente mais seguro fazendo isso, com o livro-texto. Tanto é que muitas das perguntas aqui quais são os materiais, que materiais que você usa, né? A gente quer saber os materiais, porque a gente pensa ainda, logo que a gente sai disso, a gente pensa ainda que o material é definitivo. O material é a coisa mais importante. Se tiver um bom material, então vai ter uma boa educação. Quando, na verdade, no decorrer da jornada, no decorrer da caminhada, a gente se dá conta de que não é o material. Que às vezes um passeio no parque, a tua criança aprendeu muito mais. Às vezes uma conversa com idosos na pracinha, ela evoluiu muito mais do que se ela tivesse na sala de aula, né? Então assim, dá uma olhada no que é que reis e nobres ensinam para os seus filhos. Dê uma olhadinha nisso. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre educação de reis, né? Se você não assistiu, te convido a assistir, vou deixar o card aqui. E nesse vídeo a gente faz uma reflexão, né? Que a educação escolar que nos é forçada, que pretendem que nos seja obrigatória, ela é muito diferente da educação de reis e outros líderes. E pessoas que querem realmente que seus filhos continuem o seu legado familiar, não é? E que sejam os próximos líderes que estão por vir, né? Essas pessoas, essas crianças, não têm uma formação escolar como nós temos. Elas não são criadas para trabalhar, obedecer e ser dependente do Estado, que é, como a gente viu, o objetivo da educação estatal. Então, minha gente, eu diria assim, existem muitas alternativas. Temos que abrir a nossa cabeça realmente. Nós temos que ter essa abertura mental para a gente poder perceber que o aprendizado está em todo lugar. E via de regra, hoje a gente percebe que os aprendizados mais úteis não estão ali no livro-texto, no livro do professor, numa aula de equação de segundo grau, né? Por isso eu convido você a pensar com esta abertura, quando você fala quais são os materiais e tal, quando a pessoa pergunta, né, que materiais que eu uso, que materiais que você usa, eu te convido primeiro a pensar num currículo, mas pensar com liberdade. Sabe como? Sabe como? Imagina que você você nunca foi para a escola. Você olhe para o mundo, analise o mundo, reflita, leia muito, livros diversos, inclusive e especialmente sobre filosofia, ou livros de literatura que te fazem refletir, que te fazem pensar, são ótimos, né? A literatura que te faz pensar é espetacular, porque ela traz a arte da literatura e ainda te estimula, te convida, te encoraja a mexer os teus neurônios aí e pensar muita coisa, né?
Então pense muito sobre isso. Veja o mundo e imagine o mundo do futuro próximo e pense que real tipo de habilidade que a tua criança precisa ter. Não apenas para sobreviver no mundo próximo, não apenas para obedecer a uma autoridade, não apenas para pensar o que os outros pensam, achar que pensa quando repete o que os outros pensam, o que alguém outro disse que ela tinha que pensar. Não apenas para conseguir um bom emprego e com isso conseguir um bom dinheiro, para que consiga bons bens de consumo, não apenas para isso, não apenas para ter um diploma, não apenas para ser igual aos outros, não apenas para se conformar com todo mundo, não apenas para ser dependente do Estado e dos outros, aquela pessoa que sempre fica procurando validação nos outros, né? Então pense, comece a pensar fora desta caixa que nos colocaram de ser, de objetivo da educação ser para formar para o mercado de trabalho, obedecer à autoridade e depender do Estado. Pense fora disso, fora disso. Imagine que mundo que a gente está vivendo agora, com a inteligência artificial batendo a porta aí, né? A gente já está falando com inteligência artificial, com a espécie de relações humanas que a gente está estabelecendo, com o tipo de dinheiro que nós estamos é, utilizando, com o tipo de dinheiro estatal que vem por aí, tipo Drex, não é? Com o valor do imóvel, com o valor de ativos, com alternativas de moeda não fiduciária, por exemplo. Que tipo de mundo que está se desenhando por aí e que tipo de habilidades a gente precisa desenvolver nas nossas crianças para que elas sejam pessoas boas, justas, belas e verdadeiras e que possam com isso alcançar sua felicidade dentro da prosperidade. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.